I'm sure that experience for sure will transform us. And then when you look around, there is so much to learn. There are many paths in the world, and there's one just for you. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that we trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. Vai, te joga no mundo, grita quero crescer. Busca o novo, vai fundo, que eu vou com você. Tá em toda a cidade, essa nossa emoção. Tá na comunidade, tá no teu coração. É daqui, é de todos, a Unisc é pra você. É daqui, é de todos, vem pra cá viver. É daqui, é de todos, a Unisc é pra você.
pergunta pra onde a vida vai nos levar. Não sei, mas sei que a experiência é certo, vai nos transformar. E quando você olha em volta, há tanto pra gente aprender. São muitos caminhos no mundo e existe um só pra você. Eu sou sua nova experiência, a essência da evolução. Eu sou a pergunta e a resposta. Eu sou a transformação. Eu sou sua nova experiência, a essência da evolução. Eu sou a pergunta e a resposta. Eu sou a transformação. Ainda é a 31ª edição do Seminário de Iniciação Científica, a 16ª edição do Salão de Ensino e Extensão, a 6ª edição da Mostra de Pós-Graduação Estrito Sensu e a 5ª edição do Seminário de Inovação Tecnológica. Bom, pessoal, então estamos em uma universidade, inclusive, na verdade, é uma honra estarmos em uma universidade, porque a ideia de Universitas é universalidade do conhecimento. Nem todas as instituições conseguem ser universidade, só aquelas instituições realmente que estão alinhadas com os 3 objetivos das instituições de ensino, desde a Universidade de Bolonha, desde já há 800, 900 anos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, hoje, nós vamos ter alguma amostra de trabalhos que envolvem tanto a pesquisa, ou seja, alunos que estão direcionados à produção de conhecimentos novos, e também alunos e colegas de pós-graduação que estão direcionados à criação de projetos inovadores, projetos de extensão, sendo que a extensão, pessoal, é caracterizada pela interação entre a universidade e a comunidade. Nós sabemos que a Unisc é uma universidade da comunidade. Em todos os 5 campi que a Unisc está presente, sempre nós temos vários projetos, sejam projetos envolvidos pela universidade, sejam projetos envolvidos pelos alunos, aí também a universidade participa. Então é muito legal, pessoal, e uma honra muito grande estarmos aqui hoje. Também uma homenagem, no final das contas, a toda essa trajetória da Unisc, né, pessoal? Imagina, 31 anos de idade não é pouca coisa. Eu também fui
bolsista da iniciação científica pela FAPERGS, então eu devo muito ao Estado do Rio Grande do Sul, inclusive. O Estado do Rio Grande do Sul que foi responsável pela minha formação, seja pelo ensino fundamental, seja o ensino médio e também a minha bolsa de iniciação. Depois eu recebi bolsa da CAPES no ensino superior, fiz mestrado aqui com auxílio de bolsa de iniciação e também tenho muito a agradecer tanto à Unisc como aos órgãos governamentais. E aí, estamos aqui na mesa, eu vou ser o mediador, eu vou chamar os colegas para apresentarem os seus trabalhos. Eles terão 10 minutos e a gente vai mostrar um bilhetinho quando chegar aos 5 e ao 1 minuto faltante, tá bem? E depois teremos 10 minutos para debate. Tá? Então, os colegas estão aqui na boa intenção, os colegas estão aqui na ideia de contribuir para o conhecimento de vocês, na ideia de avançar a ciência, na ideia de avançar a extensão. É isso que nós estamos fazendo aqui, né, pessoal? Estamos todos aqui buscando interesse público, buscando a melhoria, no final das contas, da sociedade e da inserção da universidade. E estamos aqui com o professor Edson Botelho, professor de Direito, mestre em Direito, doutor em História, e, aliás, há um certo alinhamento, né, porque, afinal de contas, ele é mestre em História, que busca os tempos memoriais, e ele está aqui na Unisc desde os tempos imemoriais também, né, desde períodos muito antigos e tudo mais. Desde o Neolítico ele está aqui, né, mas é História, porque pelo menos já tinha escrita, né, então... agradecemos muito a presença e toda a experiência do professor Edson Botelho aqui, que vai nos ajudar na avaliação e debate com os colegas. Estamos aqui também com a nossa colega Betiele da Rosa, que também ela é pesquisadora em Direito, é a nossa doutora, é a nossa pós-doutora, está sempre representando a Unisc no exterior, né, está sempre viajando lá com a gente e fazendo uma boa figura e contribuindo aqui com a Unisc. Então, agradecemos muito, Betiele, pela sua participação aqui no seminário. Então, vou declarar aberta aqui as sessões, pessoal, e podemos já iniciar com o primeiro trabalho, tá, que, inclusive, é um trabalho que vem de Camp, né? O projeto é Quem é Meu Pai? Concretização do direito à filiação através do reconhecimento de paternidade de crianças sem pai registral no município de Capão da Canoa. Os membros componentes estão a Karina Meneghetti Brender, a Jaqueline Martins Merlin e Maria Luísa Carnetti. Perfeito. Então, vocês têm 10 minutos para apresentar ali no púlpito. Ele está ao contrário. Aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline Martins Merlin. Eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Direito da Unisc, campus Capão da Canoa. Sou bolsista ProBex e esse ano tive a oportunidade em fazer parte do projeto Quem é Meu Pai. O projeto é coordenado pela professora doutora Karina Meneghetti Brender. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, eu sou estudante do 6º período de Direito no campus de Capão da Canoa. Sou bolsista ProBex com a doutora Karina, orientadora. Faço parte do projeto Quem é Meu Pai, e o projeto ele se trata da concretização do direito à filiação através do reconhecimento de paternidade da criança sem pai registral no município de Capão da Canoa. A filiação é o direito que garante identidade, paternidade e dignidade. O projeto Quem é Meu Pai ele foi desenvolvido de 2013 até hoje, que é o último ano do projeto. Ele muitas vezes, as crianças sem pai registral, eles enfrentam problemas não só que vêm do papel,
e sim uma questão social e de direitos humanos. O projeto ele surgiu como uma resposta para essa realidade invisível, buscando garantir o reconhecimento e o acesso de direitos fundamentais. Mas afinal, o que o projeto busca? O projeto ele busca sempre o reconhecimento da paternidade de forma extrajudicial, forma voluntária. Nós buscamos sempre resolver a questão do diálogo fora do tribunal, sempre que possível. Nossas metas são muito práticas. Sempre garantir a regularização documental, porque a certidão completa é o ponto de partida para a cidadania. E fortalecer os vínculos afetivos e sociais, pois a presença é tão vital quanto o registro. E o mais importante, garantir direitos. Direitos à pensão, direito à herança, pensão alimentícia, né? A herança, saúde e, fundamentalmente, o direito à convivência familiar. A nossa metodologia, ela é uma metodologia bem clara e com muita parceria. O primeiro passo é o mapeamento. Então, como que funciona? As escolas, tanto de Capão da Canoa como Xangri-Lá, elas nos enviam a lista de crianças e adolescentes que não têm a certidão de nascimento do pai. E, a partir daí, nós começamos um mapeamento. Aí, começamos o mapeamento, aí a gente monta uma atuação integrada com o Ministério Público, a Defensoria Pública e os cartórios. E a prática envolve atendimentos, primeiro a gente faz um atendimento com reuniões coletivas e depois individuais. Sempre baseado em 3 pilares: a escuta, o acolhimento e a mediação. Então, lidar com a paternidade familiar é lidar com realidades complexas. Então, o nosso trabalho é mais de mediador, fazer uma mediação social, do que apenas operador de direito. Aí, só depois de esgotadas todas as formas extrajudiciais, se precisar, a gente encaminha via judicial, aí, juntamente com o GAGE. Durante todos os anos de 2013 até 2015, os resultados mostram pelo gráfico. Foram mapeadas 1.139 crianças que não tinham o pai registrado, com um registro na certidão de nascimento. Dessas, 647 mães haviam as informações dos pais. 492 não tinham nenhum dado sobre o suposto pai. Conseguimos 291 reconhecimentos voluntários, além de localizar 39 pais falecidos e 41 com paradeiros desconhecidos. Algumas crianças também foram reconhecidas judicialmente através do GAGE, que é nosso parceiro junto com o projeto. Algumas crianças, alguns pais também reconheceram voluntariamente, e no gráfico dá para ver o tanto que representou para o município. Foi um avanço na cidadania e na paternidade. Cada certidão conquistada, ela representa pertencimento e dignidade. E direitos. O projeto ele mostra avanços importantes, graças às parcerias institucionais como o Ministério Público, Defensoria Pública, a Prefeitura de Capão da Canoa. Tem mais algum? Acho que não, né? E os cartórios. Então, mas também nesse meio tempo foram reveladas as vulnerabilidades sociais que ainda persistem. Através dos desafios, o legado do projeto é marcado pelos direitos humanos e pelo afeto e pela cidadania. Muito bem, muito obrigado pelo excelente trabalho. Doutora Betiele, o que você tem de questionamentos a contribuir? Bom, uma boa noite a todos. Gostaria de parabenizar vocês pela apresentação, pela exposição. Inclusive, um dos questionamentos que eu tinha trazido aqui acabou sendo respondido ao longo da fala de vocês. Então, assim, com relação ao trabalho em si, o problema ele vem explicitado de forma direta, traz um número elevado de crianças, né,
e adolescentes sem o nome do pai no registro em Capão da Canoa. O texto ele se ancora na proteção integral e na relevância pública do tema, conectando-se, então, à atuação interinstitucional. O objetivo também ele é claro, viabilizar, então, o reconhecimento, né, de paternidade por vias voluntárias extrajudiciais, com a regularização documental e o fortalecimento dos vínculos afetivos. Também os objetivos específicos eles estão de forma explícita no trabalho. E também uma boa descrição metodológica, que é típica, então, dos projetos de extensão, né? Apenas a título de sugestão, seria trazer, em próximos trabalhos, a descrição método de abordagem, método de procedimento e técnica de pesquisa, que são 3 métodos que, geralmente, a gente utiliza quando vai escrever um artigo, né, para publicação, para posterior divulgação de todos os fundamentos da pesquisa de vocês, né? Daí seria apenas a título sugestivo para engrandecer esse trabalho realizado por vocês, né? Então, um questionamento que eu trouxe aqui seria se existe um protocolo, então, que é replicável, que possa ser adotado por outros municípios. Um checklist de documentos, um roteiro de articulação entre o MP, cartórios, um fluxo de busca ativa. Então, esse seria o questionamento que eu tenho para vocês. Temos porque as escolas, tanto de Capão da Canoa como Xangri-Lá, elas nos enviam uma lista das crianças que estão matriculadas e que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, elas nos passam essa lista. E os cartórios, eles nos enviam os recém-nascidos também que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Perfeito. Muito obrigada. De nada. Professor Edson. Bem, boa noite. Saudar a professora Xana, né? Toda a equipe que está estruturando essa mostra é um trabalho muito grande, né? Muito intenso. Quero saudar todos os estudantes, em especial os meus alunos que estão aí, né? Estão querendo a prova. Depois que acabar a aula, a mostra, vou dar a oportunidade de vocês pagarem um café na sala de aula para eu entregar a prova, passar a matéria, torturar vocês, essas coisas. Quero saudar vocês, então, pela apresentação. Quero saudar minha colega, a professora Karina, pelo belo trabalho que faz, pelo resultado. E eu estou interessado, como esse é um momento que vocês travam um diálogo com outros estudantes da graduação, que talvez vocês pudessem trazer um pouco mais desse modus operandi, né? Como é que isso se efetiva, né? Foi tratado da metodologia, mas como é que acontece? E eu fiquei curioso com relação a essa questão do acesso que vocês têm a dados que é de uma determinada intimidade, né? Uma determinada privacidade. Como é que vocês conseguiram isso com relação, né, já que é algo que eu imagino tenha um determinado sigilo, né? E aí eu gostaria que vocês explicassem para os nossos estudantes como é que vocês efetivamente fazem, né? Como é que se dá esse trabalho de forma concreta, material, na prática. Sim, na verdade, a gente está é o nosso primeiro ano no projeto. Inclusive, ele está sendo finalizado exatamente por conta dessa documentação, que hoje em dia, com a lei LGPD, a gente tem essa complicação maior de ter o acesso a essa documentação. No início, a gente entrava em contato com as escolas, solicitava as certidões de nascimento, essas documentações juntamente com o cartório, e a gente recebia para entrar em contato com esses pais, marcando a reunião com as mães e vendo se elas tinham alguma informação sobre o genitor e essa parte. E aí, a partir disso, a gente seguia com a conversa com o genitor, se tivesse informação, chamava ele para conversar, via a hipótese do registro extrajudicial, mas essa parte do começo, creio que, caso a professora Karina queira dar um adendo, mas eu acho que está tudo certo. Justamente o projeto se enrolou por 13 anos
Muito bem, pessoal, dando seguimento, lembrando que a mesa de hoje é uma mesa de ciências sociais aplicadas. Nós temos uma classificação das ciências, foi inaugurada pelo John Dewey, há 100 anos atrás. E aí nós temos a questão de que muitas vezes o direito é visto como uma ciência humana, mas na verdade o direito é uma ciência social aplicada, no final das contas, que estuda a sociedade. Mas nós temos um trabalho que está, inclusive, ligado com a medicina, tá? Porque ele está conforme aqui a mesa, esse aqui, Desafios e Práticas de Equidade, né? Esse mesmo, tá? Então, à medida que a colega vai se organizando, então eu vou lendo o desafio, o título, né? Desafios e Práticas para a Equidade de Gênero e Sexualidade de Trabalhadores do SUS, da Ana Júlia Teixeira da Silva, Camilo Darcio de Souza, Douglas Luiz Weber. Então, Ana Júlia, se você puder dar uma contextualizada, em que contexto é esse trabalho, se é de iniciação, o que ele é, e onde ele está sendo realizado daí. Tá. Boa noite, então. Meu nome é Ana Júlia, sou acadêmica de medicina e sou bolsista do programa PET Saúde e Equidade. Por isso, então, o trabalho está sendo realizado e foi aplicado aqui, né, por causa do PET, a nossa temática, que foi o que eu vou falar durante a apresentação. Então, o meu trabalho é sobre desafios e práticas para a equidade de gênero e sexualidade dos trabalhadores do SUS, tendo como orientadores o Camilo, o Douglas e a Camila. A valorização dos trabalhadores do SUS é essencial para a gente garantir serviços de qualidade e fortalecer a humanização e assegurar direitos de todos. Ainda existem muitos desafios relacionados às desigualdades de gênero e sexualidade dentro do ambiente de trabalho e se reflete muito em mulheres e no público LGBTQIA+, como as práticas discriminatórias, desigualdades salariais, assédios morais, até mesmo sexuais e visibilidade no meio do trabalho. O objetivo, então, do meu trabalho é refletir sobre a importância da gente valorizar esses trabalhadores do SUS sob uma perspectiva de gênero e sexualidade, como eu falei antes, refletindo em mulheres do público LGBTQIA+, identificar as barreiras que existem e algumas práticas que ainda podem promover um ambiente de trabalho mais igualitário e inclusivo. A metodologia, então, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, usando, então, principalmente 2 portarias do Ministério da Saúde, onde foi instituído, né, a Política Nacional de Saúde para o público LGBTQIA+, no SUS, e a outra que instituiu o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde. E também um artigo sobre os desafios da população LGBTQIA+, no Brasil, na parte da saúde. Vendo para os resultados, a gente percebe que muitas as mulheres, né, são que representam a maior força de trabalho no SUS. Só que elas ainda têm uma menor representatividade, tanto em cargos de gestão e de liderança, assim como enfrentar uma sobrecarga de trabalho. E a gente percebe muito isso, eu percebo bastante, né, como estudante de medicina, a gente está muito inserido na questão de postos, UBSs, e a gente percebe, até mesmo no hospital, né, mas mais nas partes do PET também, que a gente vai em vários postos de saúde. Quem trabalha lá são mulheres, são médicas, são enfermeiras, são técnicas. É muito difícil ter um homem. E elas estão muito expostas à população, à mercê de algum assédio, alguma violência que possa acontecer, né? Então, caiu bem no tema. E os profissionais LGBTQIA+, eles vivem estigmas, né, também, como LGBTQI-fobia, dificuldades de usar o nome social e o constrangimento no ambiente de trabalho, o que faz com que esses trabalhadores se sintam coagidos, né, a estarem em alguns locais, e também eles têm uma ausência de protocolos para a sua proteção. E as faltas de políticas efetivas para a equidade resultam numa alta rotatividade da equipe. Muitas pessoas não conseguem ficar naquele ambiente, se sentem mal, até mesmo pela sua aparência, né, falando da população trans, pela sua aparência, pela dificuldade de usar o nome social, então elas acabam saindo. Então, resulta numa rotatividade maior da equipe, né, e esses profissionais se sentem discriminados ou desrespeitados. E chegando, né, à parte boa, né, que as unidades que conseguiram implementar programas de educação sobre diversidade, discutir sobre as equidades de gênero, né, e sexualidade, e ter apoios psicossociais, assim, terapias em grupo, né, ou psicoterapias, tiveram redução de conflitos, tiveram maior satisfação dos profissionais, né, tanto mulheres quanto LGBTQIA+, e uma melhor qualidade na assistência prestada, tanto para quem está usando o serviço, né, tanto para os usuários quanto para a parte profissional. E é uma coisa também que a gente está tentando fazer dentro do PET, né? A gente está tendo um ciclo agora de oficinas
com os profissionais de saúde, né, com os profissionais dos postos, e trabalhando essas questões de igualdade, equidade, da valorização das mulheres no mercado de trabalho, né, no mercado da saúde. Então, é algo que a gente também está tentando fazer. E, com isso, a valorização dos trabalhadores do SUS, né, sob uma perspectiva de gênero e sexualidade, é indispensável para a gente poder consolidar um sistema justo, único e democrático e, principalmente, inclusivo, né? E garantir equidade também não é apenas um direito, é investir em políticas institucionais, capacitar permanentemente e continuadamente esses profissionais, né, que é fazer oficinas, falar sobre essas questões de gênero e igualdade, né, e mecanismos de proteção contra a discriminação, que fazem com que a gente tenha um caminho para promover um ambiente de trabalho saudável, tanto para quem usa e tanto para quem está trabalhando. E aí as referências. Muito bem, muito obrigado. Muito bem, professor Edson. Bom, eu conheço o projeto, né, até participo do projeto num dos eixos, no outro eixo, no terceiro eixo, e eu acho que é uma boa oportunidade para você também explicar um pouquinho mais de detalhe o que é esse projeto, porque isso torna mais claro, inclusive, o teu projeto, né? Eu digo porque agora é o momento que a gente sai da tua apresentação e permite esse diálogo um pouquinho mais tranquilo, né, mais fluido, né? Já passou a apresentação, né? Então, o PET Saúde e Equidade, né, seria um programa pega os estudantes, né, vou falar de uma maneira bem assim, e insere eles nos postos, fora da faculdade, né? E faz também com que a gente tenha convívio com vários outros cursos. A gente tem medicina, tem direito, tem psicologia, tem o pessoal de publicidade também, e a gente faz ações voltadas, né, que é o Programa de Educação para o Trabalho, então voltadas para nós podermos ter conhecimento agora, né, desse tema de equidade, que é o tema desse ano, né, e para os trabalhadores, né, voltado mais para os trabalhadores. Por isso que também a gente está fazendo essas oficinas, né, que eu comentei na minha apresentação, para poder divulgar o conhecimento, né, sobre a questão da equidade, de gênero. Então, somos 3 eixos, né? Um eixo da maternagem, que é o que o professor Botelho participava, um gênero mais voltado aos trabalhadores e um gênero mais voltado à população LGBTQIA+. Então, a gente junta esses 3 e tenta desmistificar esse conhecimento entre a população, né? A gente vai em escolas também, fazer alguns projetos assim, mas mais voltados para as equipes de saúde. Muito bem, Betiele. Bom, parabéns pela tua exposição, parabéns pelo projeto. E eu tinha um questionamento, mas ao longo da tua fala tu respondesse. Parabéns. Obrigada. Muito bem, então. Muito obrigado. Então, a gente consegue ver como o conhecimento é interdisciplinar, né? Então, seja bem-vindo à medicina aqui nas Ciências Sociais Aplicadas. Próximo trabalho, curricularização da extensão no curso DJ da Unice. Capacitação sobre a entrega protegida de crianças para adoção junto à AESCAS de Santa Cruz do Sul. Falei certo? Daí depois alguém me corrija. É a Karina e a Jéssica Lousada de Aguiar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jéssica. Eu estou no 4º semestre de Direito, aqui no campus de Santa Cruz do Sul, e hoje eu vim trazer a atividade que foi realizada junto com a professora Karina, que foi relacionada à curricularização da extensão no curso de Direito da Unisc, que a atividade foi um programa de capacitação sobre entrega protegida de crianças para adoção junto às AESCAS de Santa Cruz do Sul, e basicamente, ela foi realizada no módulo de Vivências Jurídicas Interdisciplinares C, ministrado pela professora Karina, e é 100% extensionista, então tinha como objetivo os alunos irem ao campus, colocar a mão na massa, e foi realizada junto com a Inserção Comunitária Unisc e com as AESCAS. E as AESCAS são Associação de Projeto Educacional e Social para Crianças e Adolescentes da cidade de Santa Cruz do Sul. Basicamente, elas são consideradas um órgão de proteção de direitos que
na Resolução 485 do CNJ, que foi o grande elemento que nós fomos levar para esses educadores das AESCAS, é assegurado que esses órgãos, como as AESCAS, devem trazer essa informação à comunidade, e se alguma mulher for lá e trazer esse interesse de colocar para adoção, eles têm essa responsabilidade de encaminhar para a vara de infância e juventude. Então, por isso, é muito importante trazer esse conhecimento para esses profissionais dessas AESCAS. Bom, os objetivos são basicamente dois, que um é a capacitação em si desses profissionais, porque eles são um núcleo estratégico na sociedade, e o segundo é esse contato dos alunos com a comunidade, que reforça o caráter comunitário da ação. Bom, e o problema que a gente visou enfrentar é justamente o desconhecimento desse direito à entrega para adoção, assegurado pela Resolução 485 do CNJ, que causa muitos problemas, como, por exemplo, a mulher desconhecer esse direito que ela tem, pode fazer com que isso se torne um tabu, e ela acaba tendo medo dos julgamentos dos profissionais que ela iria ter contato, como, por exemplo, das AESCAS, e isso pode trazer várias consequências graves, como, por exemplo, abortos clandestinos, até mesmo, em casos extremos, maus tratos às crianças, e também um comprometimento do desenvolvimento dessa criança que viveria em um lugar em que ela inicialmente não era desejada. E a metodologia do trabalho foi, primeiramente, a gente foi capacitado pelo EAD, com a professora Karina. Após, teve a divisão de 12 grupos, onde nós fizemos materiais personalizados para cada uma das AESCAS. Após, os alunos passaram a prática, foram até as AESCAS, inicialmente aplicaram um formulário de sondagem para ver quais seriam esses conhecimentos prévios dos profissionais sobre a entrega protegida. Depois, aconteceu a capacitação em si, com muitas informações em relação à entrega protegida, à luz da Resolução 485 do CNJ. E depois foi aplicado o questionário final para ver qual foi o aproveitamento desses profissionais em relação à capacitação. E depois, fora das AESCAS, os alunos elaboraram um relatório com percepções individuais, opiniões e sugestões para próximos trabalhos como esse. E aqui os resultados. Com relação ao público-alvo, foi muito favorável. Eles, antes, relatavam que não sabiam muito sobre a entrega protegida, e, após a capacitação, eles viram que tiveram uma maior compreensão desse direito e se sentem mais capacitados caso alguma mulher deseje entregar para adoção. O procedimento ficou mais claro para eles. E, com relação aos estudantes, também foi favorável, porque rompeu barreiras em relação àquela comunidade, porque as AESCAS estão inseridas em locais em vulnerabilidade social, e os alunos irem até lá rompeu essa barreira que tinha entre os alunos e as AESCAS, e essa comunidade. Aqui algumas fotos da nossa atividade. E as conclusões, então, foram muito favoráveis. Em relação à Unisc em si, teve ampliação desse papel comunitário da universidade. Em relação aos educadores, foi muito importante, porque eles se sentiram mais preparados para ajudar na efetivação desse direito, que a resolução traz de sigilo do processo, prioridade de tramitação, todas as fases são acompanhadas pelo judiciário, e também a segurança, tanto para a criança quanto para a mãe. E a criança sabe que será adotada por pessoas habilitadas. E também, em relação aos alunos, houve, como eu disse anteriormente, essa quebra da barreira de distanciamento social que tinha antes. Então, foi avaliado como uma vivência transformadora. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Jéssica Beccelli. Bom, quero parabenizar a professora Karina também, né, por mais esse brilhante trabalho desenvolvido com seus alunos. Parabéns pela apresentação. É um tema extremamente relevante e delicado, com excelentes conexões entre a formação jurídica, né, e a proteção de direitos. A dinâmica pedagógica ela acaba sendo clara, vocês trazem isso de forma muito sensível e muito bem especificada. Os resultados eles demonstram que
existe mais conhecimento nas instituições e também mais empatia, uma linguagem mais acessível por parte dos estudantes. E a pergunta que eu trago seria no sentido de que forma a universidade e as instituições parceiras elas podem garantir a continuidade da capacitação sobre a entrega protegida, ampliando, então, essa divulgação da temática e o fortalecimento dessa rede de proteção. Bom, penso que trazer isso, expor numa mostra já é uma forma importante de divulgar essa atividade e também é muito importante que seja ampliado para outros órgãos, não só as AESCAs, porque tem, igual eu falei antes, os órgãos de proteção de direitos são muitos na cidade. Então, as AESCAs são só o início. Pode ser expandido para muitos outros órgãos da cidade e até para outros municípios, que daí isso ajudaria a efetivar ainda mais esse direito. Perfeito, muito obrigada. Professor Edson. É interessante porque isso foi feito em vivências, né, que são 10 horas, né, então é um tiro muito rápido, né, mas eu imagino que a gente tem que sempre lembrar que a extensão ela não é simplesmente algo que você leva para a comunidade, mas é uma troca. Isso tem que ser muito claro para todo mundo. Quando a gente fala em extensão universitária, significa que, de alguma forma, nós saímos modificados disso. Não só na questão pessoal, no nosso íntimo, ou, de alguma forma, na nossa vida profissional, mas na universidade. Isso é muito importante, porque a extensão apenas como entrega, ela não funciona como extensão. A gente dá um outro nome para isso, não é extensão. A extensão é essa mudança da comunidade, da universidade, e aumentar a integração, né, para a gente sempre ver a universidade e a sociedade como sendo um só, né, como sendo algo intimamente ligado. E aí a minha pergunta, não é nem uma pergunta, mas uma provocação, né, porque mesmo nesse pequeno tempo, né, inclusive foi um tema da nossa avaliação no curso de Direito, de fazer com que a vivência se torne um núcleo mais consolidado, com mais horas, para que a gente faça um trabalho com um pouco mais de oxigênio, né? Mas nisso, eu vou te perguntar no sentido mais pessoal mesmo, de que forma isso te impactou, né? Eu acho que está bem claro, todo o trabalho, tudo se apresentou de forma bem clara, e eu acho que a gente tem essa oportunidade de você nos apresentar um pouco de que forma impactou todo esse processo, ainda que ele seja muito exíguo com relação ao tempo. Bom, foi muito bom para mim essa experiência de participar em vários aspectos, mas no aspecto jurídico, que a gente conheceu mais sobre o direito de entrega voluntária, mas também a questão, igual eu tinha exposto, comunitária, que, particularmente no grupo que eu fui, enquanto a gente estava fazendo essa capacitação, os educadores interagiam muito. Eles davam relatos pessoais do que acontecia lá na AESCA, porque eles convivem diariamente com muitas crianças. Então, eles traziam, inclusive, histórias de adoções, falavam sobre a realidade, e antes de iniciar essa nossa capacitação, eles mostraram todo o local, mostraram os desenhos na parede, por exemplo, e falaram sobre a AESCA e como era o trabalho dela. Então, isso me engrandeceu, porque eu, antes, não tinha muito conhecimento de como funcionava, mas, depois disso, eu comecei a ver que tem essas associações na nossa cidade que são muito interessantes e que fazem esse trabalho por essas crianças. Então, foi realmente muito transformador. Próximo trabalho, Vozes da Maturidade, diagnóstico participativo e propostas de políticas públicas para idosos em Capão da Canoa, da Karina e da Daniele de Oliveira. Boa noite a todos, me chamo Daniele de Oliveira, sou acadêmica no curso de Direito em Capão da Canoa. Estou apresentando aqui com muita honra e muita alegria
e agradeço desde já pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje, apresentando um trabalho 100% extensionista ministrado pela doutora Karina Meneghetti Brendler. O nosso trabalho ele é sobre vozes da maturidade, diagnóstico participativo e propostas de políticas públicas para idosos em Capão da Canoa. O trabalho ele teve como objetivo buscar informações sobre os idosos. Entendemos que o envelhecimento populacional ele está acelerado no nosso Brasil e num todo. Os idosos ainda recebem pouca atenção sistemática das políticas públicas. É um grande desafio, não somente saúde, mas dignidade, lazer. Os idosos, ao tempo que falamos com eles durante esse trabalho de extensão, nos abriram o seu coração, nos trouxeram as suas necessidades. E o que a gente mais sentiu neste trabalho de extensão foi a vontade deles permanecerem e pertencerem, continuarem ativos nas suas atividades. O objetivo foi mapear o perfil e as necessidades da população idosa em Capão da Canoa, no nosso município. Então, aproximamos os estudantes das realidades sociais, através de muita empatia e de escuta, mas ouvimos verdadeiramente cada um deles. Apresentamos a proposta junto à Conferência Municipal do Idoso em Capão da Canoa. Essa proposta ela foi com o objetivo de buscar políticas públicas que atendam às necessidades desses idosos para que eles consigam seguir em suas atividades. Problema central. Como a universidade, por meio da extensão, pode contribuir para a construção participativa de políticas públicas eficaz para os idosos? Fomos divididos em 10 grupos, cada um desses grupos visitou entidades, grupos, através de muito planejamento, aplicamos questionários e tivemos esse momento de interação com a população. Fizemos a análise desses dados, onde eu já vou apresentar a vocês. Fizemos a elaboração de propostas junto ao município, ao Estado e à Federação. Por eixos que se tratam de financiamento das políticas públicas, saúde e cuidado integral, enfrentamento da violência e, principalmente, a participação social. Aqui está alguns retratos do dia onde podemos fazer estes encontros e trocar esses questionários e essas falas com os idosos. E aqui eu trouxe para vocês alguns dados das pesquisas. Foi um total de 161 idosos entrevistados. O perfil dos participantes, a maioria dos entrevistados era entre 60 e 69 anos, sendo aposentados, pensionistas e a principal fonte de renda de quase todos era a aposentadoria. Os bairros com maior representatividade variaram, mas a consistência de renda e idade é notável. Participação em atividades. A participação em atividades recreativas é dividida quase igualmente entre 44% e 55% dos idosos, que já participaram de alguma atividade em alguma outra entidade. Caminhada, dança, de longe são as atividades em todos os grupos mais praticadas. Interesses comuns. As atividades mais desejadas são hidroginástica e informática, gente, pasmem. Não teve um senhorzinho que eu falei que ele não estava com o celularzinho na mão, dizendo para a gente assim, ó, eu preciso mexer nisso aqui, eu preciso entender, eu quero me atualizar. Foi muito legal essa troca. Foram citadas, então, como eu disse, como unânime por todos eles, né, essas sugestões, e também inclui também vontade de teatro, pilates. Eles demonstram um forte interesse em relação à atividade física e também cultural, porque eles entendem que não somente se atualizar em relação ao digital, eles precisam, para se sentir vivos e para se sentir parte, eles precisam se movimentar.
Sugestões para locais e atividades. Os idosos, como sempre, né, gente, a gente aprende com eles, através deles construímos histórias. Então, inteligentemente sugerido pelos idosos, os locais, eles foram já ginásios e salões paroquiais que já existem na comunidade. Eles são inteligentes, eles não querem reinventar a roda, eles não querem aumentar o custo do município onde moram. Eles nos apontaram locais como, por exemplo, e aquele ginásio lá que fica parado, quem sabe a gente não pode utilizar. A maior dificuldade, os principais obstáculos, foi os problemas de saúde e a falta de transporte. Isso ficou muito claro durante a nossa pesquisa, né? E, como conclusão, eu gostaria de trazer para vocês que a curricularização de extensão ela é a integração de ensino, comunidade e cidadania. Diagnóstico fortaleceu os subsídios concretos para o poder público municipal, planejar a execução de políticas públicas, né, porque de nada serviríamos levar dados e a gente não conseguir avançar em algo melhor. E fortalecemos a atuação com o COMID, né, que é o conselho que atende a população idosa. Os estudantes uniram teoria prática, aprendizado humano e interdisciplinar. A atividade reafirma que a universidade como agente de transformação social. Essa seria a minha conclusão, mas eu gostaria de deixar um breve relato pessoal do que foi vivências, o que foi esse trabalho de extensão para mim. Ele foi extremamente enriquecedor, porque os idosos, né, temos idosos em casa, e poder escutar toda essa extensão de pessoas que estão lá procurando se manter ativas no meio social, aqueceu demais o meu coração e mostra que, cada vez mais, o quanto é importante esses trabalhos de extensão, ciência e tecnologia propostos pela universidade. Meu muito obrigada a todos. Bem, muito obrigado. Ótimo trabalho, professor Edson. O texto, né, o título, fala sobre diagnóstico participativo e proposta de políticas públicas para idosos de Capão da Canoa. De que forma você traça algum tipo de perspectiva sobre esse trabalho, justamente no impacto sobre políticas públicas? Eu já vejo que já se estabelece um elo bem interessante, já que há um diálogo com o Conselho Municipal do Idoso, né? E de que forma, então, isso, né, se articulou e, de alguma forma, vocês têm alguma perspectiva com relação à efetivação, realmente, de criação de políticas públicas para idosos? Perfeito. Respondendo à pergunta, eu visualizo que a gente, enquanto estudante, a gente levou a proposta né, de política pública e a gente manteve contato com o COMID, que é o nosso contato, por assim se dizer, né, com a comunidade idosa. E a gente verifica que já há um movimento maior, que antes estava inerte, hoje há um movimento para com que, sim, para com que se dê sequência e com que se cumpra, né, esses meios e essas estratégias para com que a gente consiga atender de fato na prática e não ficar somente em dados, slides e questionários. E confesso, apenas fazendo um adendo pessoal, que é algo que a gente, enquanto estudante, a gente vai ficar de olho, porque a gente sentiu o coração, a gente sentiu a vontade, a gente sentiu a necessidade de cada idoso que a gente ouviu. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente vai sempre dar uma olhadinha e a gente, sim, espera, reforça e se coloca à disposição, enquanto comunidade, para com que se faça cumprir esse projeto e esse planejamento junto ao COMID e junto à Unisc. Perfeito, muito obrigado, Betiele. Parabéns pela exposição, parabéns pelo desenvolvimento da pesquisa. E a pergunta que eu tinha para fazer para vocês era também nesse sentido que o professor Edson já fez, sobre se já tem algum movimento, alguma ação concreta já
da gestão pública, né, no sentido de implementação de alguma política pública nesse sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem, próximo trabalho, a devolução de crianças e adolescentes em processo de adoção no Brasil, da professora Karina e do colega Adilson Machado Filho. Boa noite a todos. Meu nome é Adilson Machado, sou acadêmico do 10º semestre da Unisc Campus Montenegro. É com grande satisfação que eu inicio a apresentação do meu trabalho. Gostaria primeiramente de cumprimentar os professores, aos meus colegas que estão me assistindo, que vieram presente, também a minha professora orientadora, a professora doutora Karine Meneghetti Brendler, que sempre me apoiou nessa minha caminhada acadêmica. O meu trabalho ele foi intitulado, então, como a devolução de crianças e adolescentes em processo de adoção no Brasil. É um tema que ele é bem sensível e pouco conversado, mas de extrema necessidade de ser debatido. A adoção ela é, então, um instrumento fundamental de efetivação de direitos à convivência familiar e comunitária dessas crianças e adolescentes, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que, contudo, as devoluções durante ou após o estágio de convivência ela revela um grave problema social e jurídico, que ainda é pouco visibilizado. As desistências da adoção ela acaba impactando diretamente no desenvolvimento psicológico dessas crianças e adolescentes que já estão numa situação de vulnerabilidade e fragilidade pessoal. O objetivo principal do meu trabalho, então, ele foi examinar as causas dessas desistências da adoção e propor medidas para que seja prevenido. O problema principal da minha pesquisa, então, a partir disso tudo, surgiu essa pergunta principal do problema, que fala sobre o porquê que, mesmo com o sistema normativo de proteções e equipes interdisciplinares, ainda ocorrem essas devoluções de crianças e adolescentes durante ou após o estágio de convivência. Bom, na metodologia, para realizar o meu trabalho, eu utilizei uma abordagem totalmente bibliográfica. O método que eu escolhi foi o método dedutivo, ou seja, que a partir das teorias já existentes, eu utilizei para analisar como essas ideias elas se aplicam especificadamente em questões das devoluções de crianças e adolescentes durante o processo de adoção. No contexto histórico, antigamente, segundo Fustel de Coulanges, em sua obra literária A Cidade Antiga, as questões eram utilizadas da adoção como um culto religioso. As adoções vinham através disso. Foi no Código Civil de 16 que marcou, então, o primeiro passo jurídico, que ainda acabava limitando e descriminalizando também a adoção. Com o tempo, os documentos internacionais, como a Declaração de Genebra em 24, Declarações dos Direitos das Crianças em 59, também a Conferência de Haia de 61, que impulsionaram a valorização e o bem-estar infantil. No Brasil, a Constituição de 88, ela extinguiu, então, essa distinção da questão da adoção entre filhos biológicos e filhos adotivos. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, foi, então, consolidado, então, a adoção como um instrumento da dignidade de proteção e priorizado o interesse da criança. A Lei 12.010, de 2009, ela aperfeiçoou, então, o processo do Cadastro Nacional dos Adotantes e os Adotados, que valorizou, então, o vínculo afetivo de grupos de irmãos. Mais recente, nós temos, então, a Lei 13.509, de 2017, que trouxe a inovação como uma entrega voluntária, o apadrinhamento afetivo, reforçando a questão da adoção de um ato de amor, de inclusão, de cidadania, e também reconheceu, então, os direitos de casais homoafetivos na adoção. Como panorama atual do Brasil, nós temos alguns desafios que, mesmo com toda essa evolução que nós tivemos, questão da dignidade da criança, da pessoa, o processo e a pluralidade familiar,
destacando a questão do ECA, a Lei de 2009 e 2017, e também das instituições que garantem esse apoio psicossocial, ainda existem muitos desafios, que são inúmeras crianças que estão em casas de acolhimento e também, infelizmente, essas devoluções que acontecem durante o estágio da adoção. Os principais motivos que nós temos nas devoluções estão no despreparo emocional dos adotantes, que muitas vezes eles acabam idealizando a criança perfeita e se frustram durante todo o processo. Com isso, acaba se somando, então, naquela questão da dificuldade da adaptação também da criança com a nova família, e observe-se que essas crianças elas já carregam um trauma na sua vida, e então ela tem a questão de vínculo um pouco mais moroso, demora um pouco mais. Então, essa frustração acaba dificultando também no processo. Ainda existe muitas falhas institucionais, que são a questão dos cursos genéricos, também a ausência do acompanhamento durante e após a questão da adoção, e também os grupos de apoio que são muito escassos no Brasil. Hoje, nós temos poucos grupos de apoio à adoção que a gente consiga trabalhar e as famílias também estarem presentes neles. Eu trago 2 casos reais para vocês que impactaram bastante e temos uma responsabilidade civil. Um deles foi em São Paulo, em 2020, que foi um menino de 6 anos que ele foi devolvido após mais ou menos 1 ano de convivência. O casal ele fez uma alegação de que a criança era extremamente agressiva e desafiadora. Nesse caso, a Justiça reconheceu os danos morais para essa criança e teve uma indenização de R$150 mil. No segundo caso, que foi um caso mais recente, que foi em 2024, que foi aqui de 3 Irmãos, no Paraná. Esse caso ele destaca bastante que foi logo no início do estágio de convivência que os pais devolveram essas crianças, e eles relataram a questão da ausência da gratidão, das brigas e comportamento entre eles. A condenação dessas crianças foi, a condenação de danos morais para essas crianças foi de R$50 mil para os pais. Segundo o CNJ, trouxe em 2020 401 devoluções, em 2021 363 devoluções, e meado de 4.183 adoções iniciadas. Esses dados, eles trazem a realidade que evidencia, então, a fragilidade do sistema e a possibilidade da responsabilidade civil para com essas desistências. Os impactos para essas crianças está diretamente durante o estágio de convivência, que elas acabam tendo um novo trauma, um novo problema e mais uma preocupação de como eles vão lidar com essa frustração. É uma ferida emocional que acaba acontecendo para elas. A Justiça, então, ela já reconhece essa responsabilidade civil nesses casos, mesmo sem a adoção formalizada. Esses rompimentos, então, eles acabam então tendo mais um dano psicológico que acaba aprofundando na cabeça dessas crianças. Tudo isso ela se agrava, então, pela ausência do apoio contínuo do Estado. Essa questão de ter o acompanhamento posterior também da adoção. Consigo concluir com o meu trabalho que a devolução de crianças adotadas, então, ela é um fenômeno multifacetário que resulta, então, na falha do preparo, no apoio e na articulação entre as instituições envolvidas. Para evitar essas rupturas, é necessário que tenha um investimento na formação dos adotantes e também oferecer um apoio psicossocial contínuo após a adoção também. E essa responsabilidade civil, quando ocorre, ela deve ser funcionada como um alerta para que as pessoas que pretendem adotar tenham essa responsabilização e essa reparação de danos morais com essas crianças. E é muito importante destacar que os grupos de apoio à adoção são fundamentais, que eles fortaleçam esses vínculos e promovem uma adoção que seja mais contínua e duradoura. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Adilson, pelo ótimo trabalho. Betiele. Bom, parabéns pela exposição, parabéns pelo desenvolvimento da pesquisa. Quero começar, então, reconhecendo essa sensibilidade da pesquisa desenvolvida, do texto, da solidez
do enquadramento jurídico, vocês trazem esses dados do CNJ e conectam muito bem, então, essas dimensões psicológicas, sociais e normativas. Destaco como um diferencial também essa abordagem da responsabilidade civil, né, em caso de devolução. Então, é raramente enfrentado essa temática com tanta clareza. Se eu pudesse pedir um passo a mais, seria explicitar um pouquinho melhor o recorte metodológico, como selecionaram as fontes e qual o intervalo dos dados. Somente isso seria a minha contribuição. E, a título de uma provocação, deixo o questionamento no sentido de que, como os tribunais e o Ministério Público, eles poderiam atuar de uma forma mais preventiva, então, para evitar essas devoluções e também para garantir um acompanhamento pós-adoção. Muito obrigada pela exposição. Obrigado, professora. Nessa questão de ter um acompanhamento do Ministério Público juntamente com a adoção, é importante a gente destacar, que nem eu falei no final, a questão dos grupos de apoio, né? Hoje, grupos de apoio, nós temos poucos no Brasil. Quando eu digo poucos, são em torno de 5 grupos de apoio que nós temos. Sei que tem um no Nordeste, São Paulo, nós temos um em Capão, e tem mais uns 2 ou 3 que são durante o Estado. Nas minhas pesquisas que eu fiz, foram esses que eu encontrei, que são destacados bastante. Então, esse investimento em grupos de apoio é importante, que são dados por pessoas voluntárias, né, que trabalham, profissionais qualificados para fazer isso aí também. E, na questão de investimento de profissionais que fazem a equipe multidisciplinar, é importante, porque hoje nós temos poucos profissionais que fazem essa abordagem, que fazem esse acompanhamento. Por isso que a situação, às vezes, se torna um pouco genérica. Então, investir em profissionais, contratar mais profissionais, fazer mais concurso, onde eles vão desenvolver todo esse trabalho de uma forma que seja mais íntegra, né? Porque nós temos que observar que nós estamos lidando com crianças que são seres humanos, não objetos. Então, quando nós já temos uma responsabilidade civil, é importante porque se torna um alerta para que futuros pais não simplesmente queiram pegar por uma idealização de uma criança que seja uma criança perfeita, que infelizmente não existe criança perfeita. Então tem que ter essa questão de preparar os profissionais para que eles expliquem isso para os futuros pais. Olha, o filho perfeito não existe. Tu vai encontrar dificuldades, essas crianças já vão vir com uma bagagem, porque já tem o problema psicológico, então é necessário que seja uma abordagem mais incisiva, para que não crie esse vínculo no estágio de convivência e simplesmente as crianças são devolvidas. Então, esse momento de aplicar um valor em concursos e contrate mais profissionais é a forma ideal para que evite isso, juntamente com os grupos de apoio, para fazer um bom trabalho. Muito obrigada, parabéns. Muito bem, professor Edson. Essa é a tua monografia? TCC, né? Uhum. A minha pergunta é mais pelo fato de que você botou na dimensão ensino e até a forma como você apresentou e tudo me pareceu muito mais pesquisa, né? Lembrando que é indissociável pesquisa e ensino, e mesmo sendo uma disciplina, como aconteceu em vivências, que foram atividades de extensão, né? E aí você diz que você vai propor medidas, que é algo que foge um pouco da pesquisa, né? Porque a pesquisa ela é uma análise daquilo que está estabelecido, né? E aí, obviamente, você pode, né, propor medida, mas não é propriamente um objeto de um trabalho de pesquisa, né? Um outro dado e a minha curiosidade, porque você traz vários elementos que são próprios de uma análise psicológica, né, de dados referentes, até que foi falado pela colega, com relação a a questões emocionais das partes. Uhum. Isso é trazido nos dados do CNJ ou você fez essa pesquisa em campo? Não, em todos os dados que eu trouxe, foi pesquisas diretamente no CNJ. São insights que são confiáveis. O que eu mais utilizei foi o CNJ. Não foi conversa com pessoas, né? Tá. Então, foi diretamente no site, né? Isso é uma ideia posterior, né, professor? Sim, na metodologia, então, toda é baseada nessa pesquisa do CNJ. Com relação àqueles casos reais, é de jornais, né? Esses casos reais foram documentados, tem sites documentados, inclusive foi, se não me engano, no CNJ saiu um deles.
Saiu o que foi comentado. O CNJ apresentou isso como notícia? São notícias. Todas as notícias eu tenho elas ali, Sim. que tem as fontes todas certinhas. Da Não, onde tá saíram, ótimo, né? Tá ótimo. Eu acho que é um trabalho muito importante a gente fazer essa análise da devolução, né, com relação a esses aspectos. O que eu acho mais complicado é quando a gente propõe uma determinada solução, quando a gente pensa que são questões de uma complexidade muito grande, né? Ou seja, você, daqui a pouco, um investimento em formação, a gente tem vários outros pontos dentro da sociedade que vão contribuir, não só nesse aspecto um pouco judicial, a gente tem o próprio SUS, a gente tem outras estruturas, né? E eu acho que é importante a gente identificar essa rede que, de alguma forma, está ligada a esse processo, né? Digo isso mais no sentido dessa contribuição que a gente pode dar no desenvolvimento do seu trabalho, de repente você vai seguir, né, de identificar essa rede, né, essa complexidade e óbvio, né, quando você falou ali nesses dados do CNJ, né, tem que ficar bem claro isso, né, porque é uma coisa muito importante da gente entender das fontes. De qualquer forma, né, te dou os parabéns, obrigado pelas respostas. Bom te ver aqui em Santa Cruz. Muito obrigado. Próximo trabalho, a inexistência de uma regulamentação jurídica para a garantia de direitos fundamentais após desastres naturais. Uma análise da legislação local e dos padrões internacionais de proteção, da Milena Garcia de Oliveira e da professora Maria Valentina de Moraes. Boa noite a todos. Como o professor Jean-Rie já falou, meu nome é Milena Garcia de Oliveira, eu sou estudante do 10º semestre do curso de Direito aqui da Unisc de Santa Cruz. Esse trabalho foi feito sob orientação da professora Maria Valentina. E, bom, repetindo o título do meu trabalho é a inexistência de uma regulamentação jurídica para a garantia de direitos fundamentais após os desastres naturais, uma análise da legislação nacional e dos padrões internacionais de proteção. Esse aqui, né? Esse aqui? Tá. Bom, o problema e o objetivo eles podem se concentrar na resposta da seguinte pergunta. Existem padrões jurídicos nacionais e internacionais que asseguram direitos fundamentais às vítimas de desastres climáticos, principalmente quando a gente fala do pós-desastre, do estado de calamidade? Como metodologia, a gente usou o método dedutivo, pois realizamos uma análise do panorama geral da proteção legislativa dessas vítimas e como eventos como esse afetam a população, com ênfase para o cenário do estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes que ocorreram em abril e maio de 2024. O trabalho eu dividi ele em 3 capítulos. O primeiro eu trago um pouco do conceito de desastres naturais e um panorama das enchentes que ocorreram aqui no estado no ano de 2024. Também trago sobre os impactos dessas enchentes e, em comparação, uma análise de uma crise de direitos humanos. Trouxe também os desastres no mundo, porque, infelizmente, enquanto acontecia aqui, também acontecia no outro lado do oceano, então, infelizmente, não é um caso isolado. Os desastres naturais eles vêm acontecendo com cada vez mais frequência, infelizmente. Já no capítulo 2, eu trouxe um pouco do conceito de direitos humanos e fundamentais, a proteção nacional de direitos humanos, com ênfase na nossa Constituição Federal, e também sobre a proteção nacional do direito à moradia e os impactos que esses desastres causam a este direito. Já no capítulo 3, eu trouxe um pouco sobre a Lei 12.608, de 2012, e os padrões de proteção que são estabelecidos nela. Também sobre a aplicabilidade da legislação estadual após os desastres de 2024 no Estado e os avanços e retrocessos na proteção das vítimas desses desastres.
Para que eu realizasse esse trabalho, eu tive que fazer um pedido de acesso à informação à Câmara dos Deputados, no qual eu fiz 2 questionamentos. Quais as leis federais e estaduais que tratam sobre desastres naturais e também se há projeto de lei, tendo em vista que as enchentes ocorreram há pouco mais de um ano e meio, podemos dizer, então é algo relativamente recente. Já indo para a conclusão e respondendo essas perguntas, não só com as perguntas, mas em todo o trabalho em si, eu pude concluir que a ausência de normas que tratem de forma urgente e concreta do atendimento às vítimas em situações de calamidade pública. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em 2024, ela evidenciou diversas fragilidades em todas as esferas do governo. A construção de uma resposta eficaz aos desastres, ela passa necessariamente pela consolidação de um sistema normativo e institucional robusto, comprometido com os direitos humanos e com a preservação da vida humana, para que essas pessoas que já foram vítimas desses desastres, que elas não sejam revitimizadas, porque, por exemplo, elas já sofreram todo o caos que foi. A gente, né, quem não passou, aqui na nossa cidade não foi tão grande, mas teve cidades que inteiramente foram atingidas, né, no ano de 2024, aqui no Rio Grande do Sul. Então, além delas já terem passado por todo esse sofrimento psicológico, emocional e também patrimonial, às vezes elas acabam sendo revitimizadas porque elas não tinham, após isso, elas não tinham água potável, moradia, acesso ao trabalho, porque muita gente também perdeu seu trabalho, né? E então, para que elas não sejam revitimizadas, eu acredito que deve existir uma legislação robusta e concreta para que se saiba como agir quando casos como esse acontecerem. É isso, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Betielio, acho que é a tua vez de iniciar. Parabéns pela exposição, parabéns pela pesquisa desenvolvida. O texto ele é consistente, ele tem uma alta pertinência ao nosso tempo, né? Há um diálogo maduro entre a realidade das enchentes no Rio Grande do Sul, a legislação brasileira e padrões internacionais, e o diagnóstico, então, sobre essa lacuna normativa e a desarticulação federativa é bem claro e bem fundamentado no desenvolvimento da pesquisa, e também ao longo da tua exposição é possível. O questionamento que eu tenho, considerando, então, essas lacunas a partir da análise da Lei 12.608 de 2012, mais a título provocativo de futuras pesquisas, pensar quais seriam, então, os principais elementos que uma nova regulamentação deveria conter para garantir, então, a proteção efetiva dos direitos fundamentais das vítimas desses desastres climáticos. Então, essa seria a minha pergunta e também uma provocação para futuras pesquisas. E o 608, ela, assim como outras também, acho que podemos dar de exemplo o artigo 225 da Constituição, que fala que a gente tem, todo mundo tem acesso, deve ter o acesso a um meio ambiente equilibrado, só que, de fato, não fala como. A gente teve, no segundo semestre do ano de 2024, na Semana do Ministério Público aqui, eu não vou lembrar o nome, eu não quero falar para não inventar o nome do palestrante, mas ele era um procurador e ele é muito recente, né? A gente pensa no segundo semestre do ano de 2024, ele falou: a gente recebe doação, tinha muita gente fazendo vaquinhas, recolhendo valores, pessoas conhecidas nas redes sociais, só que a gente não sabe o que a gente faz com isso. A gente não sabe onde a gente ataca primeiro, inclusive porque a gente precisa levar em consideração que existem algumas cidades em que a casa do prefeito foi atingida, do bombeiro também, então acaba que quem deveria também estar na proteção acaba
vou fazer o quê? Eu vou lá ajudar e eu vou deixar a minha família. Então, é uma pesquisa que eu acredito que tem que ir mais a fundo. Foi um desafio, assim, a prof. Maria Valentina que embarcou nessa loucura comigo, porque é um tema muito novo. Eu comecei a fazer esse trabalho em 2024. Então, não tinha muita coisa, não tinha muita gente falando sobre isso. A gente tinha dados, né? De números, de enchente, mas tratando sobre isso, realmente, o que me despertou foi essa palestra do procurador, que ele realmente falou, a gente tem a Lei 2.608, mas, de fato, ela não é regulamentada, a gente não sabe o que faz, tá? A gente tem que garantir que no pós-desastre a gente tenha tal coisa. Mas aí quem é que vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? E também questões de verba, né? Sim, questões federativas. Sim. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Muito bem, professor Edson. Parabéns pelo teu trabalho. A Adilson, dela também está em ensino, então deve ter sido na hora lá de classificar. Então, é ensino mesmo, Adilson. Bom, eu achei muito interessante o tema, né? Só que algumas palavras elas são muito importantes, né? Por exemplo, a questão da legislação local. Quando a gente pensa em legislação local, ela está mais voltada para o município, para a municipalidade, né? Enquanto que a tua pergunta ali foi em torno do nacional e do regional, que é por conta do Estado. Então, eu acho que é importante esse ajuste também, com relação a justamente o que é essa proteção. E talvez tornar um pouco mais claro sobre esses direitos fundamentais, porque me fica parecendo uma coisa mais em cima da prevenção, da precaução, mas, pela tua fala, naquilo que eu estou enxergando, obviamente, é o pós, né? Como é que se articula para você identificar, e aí você precisa identificar os direitos fundamentais. E, nesse ponto, a gente precisa escalar quais são os direitos fundamentais. Eu fico pensando naquele pessoal lá na curva de Cruzeiro do Sul, se eu não me engano, que, simplesmente, quando o rio passou, aquilo ali, aquele patrimônio deixou de existir. Aquelas pessoas, ainda que elas tenham direito à terra, mas o valor da terra ali deixou de existir. Então, você tem uma perda patrimonial, você tem a perda da casa, você vai dar uma casa. Então, eu acho que essa pesquisa ela também precisa apontar esse ponto, que é você estabelecer quais são esses direitos fundamentais mais emergentes, ou seja, aquilo que é mais fundamental, né? Eu digo isso, mas num diálogo com relação à tua pesquisa, e de que forma isso fica mais claro, né, na exposição do resumo, né? Obviamente, ele só tem um resumo, não tem contato com a tua monografia, né? A gente viu rapidamente ali os tópicos, né? Porque no desastre você tem desde a vida, né, até diversos elementos da qualidade de vida e da dignidade, né? E aí você não consegue atender a tudo, mas você precisa verificar o que é emergencial, o que é de urgente, e por aí vai. Então, isso necessita também de uma ponderação desses interesses que estão dentro dos direitos fundamentais. Na verdade, não era bem uma pergunta, é mais fazer esse diálogo contigo e um pouco de refletir contigo sobre a tua monografia, não é isso? Isso. Como eu já tinha repetido, como eu já tinha falado, é uma coisa muito nova, então a gente realmente ainda tem esse questionamento, porque ao mesmo tempo que a gente vem aqui e fala que a moradia foi perdida, que as pessoas não tinham acesso à água, que as pessoas não tinham roupa para vestir, muitas delas perderam as vidas, né? Os familiares, animais também, milhares que acabaram morrendo. E aí é um conteúdo muito novo, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão falar, porque a gente precisa falar sobre isso, não só das enchentes de 2024, mas sobre a ocorrência constante disso. A gente tem uma chuva, principalmente aqui no nosso estado, e alaga uma cidade, uma chuva. Então, a gente tem que realmente tratar sobre isso também, não só no pós, mas na prevenção. E até uma dica aí, quem está aí quiser continuar pesquisando sobre isso, né, fazer um TCC e aprofundar melhor, é uma boa, porque eu peguei meio assim, né, todo mundo dizendo, não pega isso que tu não vai ter nada para tu te basear. Mas aí eu fui lá, enfrentei esse desafio e gostei bastante. E é interessante, desculpe eu estender um pouquinho, porque ele é uma coisa nova, porque a gente ainda não enfrentou, porque
Eu lembro da Oktoberfest de Blumenau, ela nasce como uma forma de atender uma enchente que aconteceu lá há 30 anos atrás, né? 30 e poucos anos atrás. No meu estado, Rio de Janeiro, né? Agora que não teve desastre, mas tem verão da desastre, né? As águas de março, que vem fechar o verão, na verdade, está sempre derrubando um morro. Morreu mais gente, por exemplo, num pedacinho de terra lá em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, do que morreu ano passado. Mas o prejuízo aqui de área foi muito maior do que de lá. No outro ano foi na Bahia. Então, esses desastres estão acontecendo e eles não vêm acompanhados disso, né? Por isso que ele é novo, porque, na verdade, a gente não tem esse enfrentamento, ainda que seja uma coisa... E aí eu acho que o que se torna mais emergente e importante nessa tua provocação dos colegas de pesquisarem sobre isso é justamente o fato de que estamos percebendo um agravamento dessa situação. Ou seja, a percepção que se tem e aquilo que a gente vem notando de quem estuda meio ambiente é que isso vai se tornar mais frequente, né? E provavelmente mais doloroso, né? Era isso, só para conversar contigo. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Milena, novamente. Então, temos um trabalho que vem da administração, da contabilidade. Muito obrigado. O nome do trabalho é Análise de Mix na Gestão Rural. Desenvolvimento de um aplicativo como ferramenta de inovação. Maria Angélica da Silva, professor Fernando Batista Bandeira da Fontoura, que está aqui, Lavínia Lopes de Melo. Muito obrigado, então, novamente, né, pessoal, aqui o caráter interdisciplinar dessa amostra. Boa noite a todos, meu nome é Maria Angélica, eu sou formanda de Direito e acadêmica do curso de Ciências Contábeis. Esse projeto ele nasceu de um projeto integrador aí com a disciplina de Ciências Contábeis, juntamente com os professores do curso. E seria, em tese, a adaptação do método de análise econômica de mix para as propriedades rurais com o uso de aplicativo digital. Aqui. Então, ele nasceu dessa necessidade de otimização dos recursos digitais para o meio rural. Enfrentadas, então, muitas vezes, a parte contábil ela é vista como planilhas complexas, e seria mais a ideia de adaptar isso para os produtores rurais, de uma forma mais fácil o acesso. Inicialmente, então, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica e bibliométrica em relação ao tema. Na revisão da literatura, nós trouxemos alguns autores conhecidos que nos trouxeram embasamento para delinear essa ideia, né? Inicialmente, nós trouxemos a ideia de Toffler, que ele é um sociólogo muito conhecido, um clássico, né, que já trazia, né, já na década de 90, muitos conhecimentos que a gente consegue hoje, né? Então, essa parte ali da industrial, produção em massa, já trazia essa ideia de que a nova sociedade ela é baseada no conhecimento da informação. Então, nós trazemos essa informação, de certa forma, ela pode se tornar um pouco complexa dependendo do meio que ela está inserida. Então, a partir também do Souza, 2012, então destacou que o desenvolvimento rural ele não é um processo neutro e puramente técnico, e sim, ele deve ser considerada a parte organizacional e ambiental que está inserida. Então, nessa perspectiva, nós entendemos esse salto teórico, ligando essa parte clássica, né, com essa parte dos autores ali, vendo essa lacuna. Em relação à pesquisa bibliométrica, nós identificamos 3 palavras-chave que foram focadas, né, no estudo. Na parte de buscas ali das palavras-chave, associando as 3 palavras-chave,
não teve inicialmente um retorno. Então, nós identificamos que teria essa lacuna entre a integração, né, das 3 palavras-chave, que seria a parte ali de tecnologias digitais, análise de mix e gestão rural. E quando a gente associou, reduzimos para 2 palavras-chave, que seria a gestão rural e tecnologia, teve retorno positivo, né? Foram 37 documentos, e analisando esses documentos, né, identificamos ali que uma das bases ela teve um pouco mais de contribuição internacional, e o Brasil ele também, em ambas as bases, ele ficou em 2º lugar, né? Então dá para ver que o Brasil ele está integrado também no tema, né? Mas tem essa questão da lacuna voltada para as 3 áreas. A integração das 3 áreas. Então, a partir de tudo isso, né, surgiu essa ideia da criação de uma ferramenta móvel, de adaptar tudo isso para que o produtor rural possa ter acesso a isso, né? Claro que isso é uma ideia, né? Não foi montado ainda, né? Mas como é um projeto integrador de disciplina, inclusive isso serviu de base. Eu tenho intenção de seguir no mestrado, inclusive seguir nessa própria pesquisa. Deixa eu ver. E também, né, tem o livro dos professores da área de ciências contábeis, que foi que justamente serviu de base para esse projeto. Aqui é uma tabela que ele foi retirado desse livro, os professores, e demonstra ali uma propriedade rural com 3 culturas, que é abóbora, leite e rapadura. E esse produtor rural, através dessa tabela sugerida, que ela é uma tabela mais simplificada, justamente esses professores eles fizeram estudos ali com os produtores rurais e conseguiram adaptar essa complexidade de uma forma mais simples, né? E está representado nessa tabela, né? Então ele tem ali o fator de equilíbrio que ele é calculado, né? Então seria essa adaptação. E, a partir dessa tabela anterior, é possível projetar esse cenário para uma DRE, né? Então, muitas vezes, essas informações mais complexas, que só empresas têm acesso, o produtor rural teria acesso de uma forma mais simplificada. E, por fim, então, nós chegamos a montar assim, algumas ideias de como que ficaria essa ideia para um meio digital. Não, então, seria uma ideia ali do aplicativo, né, onde teria as abas ali dos relatórios, e o produtor rural poderia colocar os dados ali, e, a partir da aba ali de relatórios, poder gerar e ter acesso a essas informações. Seria a outra ali sobre o resultado de atividade. Então, é isso, né? É uma ideia, né, que está se propondo, é uma ideia que eu também pretendo seguir estudando, né, no mestrado, e futuramente até pretende-se continuar aprimorando, né? Seria isso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Angélica. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, né? Então, imagine que eu estou no 1º semestre, tá? Então, conceitue para mim, por favor, e para os colegas, a DRE e análise de mix, por favor. O DRE ele é a demonstração do resultado de exercício, né? E o exercício ele é num ano, né? Então, é uma projeção para o ano, né? Então, como eu tinha explicado ali, para as empresas é mais fácil, assim, né? E muitas vezes os produtores rurais acabam não fazendo, né, utilizando essas, por falta às vezes de não ter conhecimento, né? Betiele. Parabéns pela exposição. E que proposta criativa, né? É uma ideia de traduzir, então, essa análise em um aplicativo que aproxima, então, a teoria e a propriedade rural, especialmente útil para pequenos produtores, né? Então, vocês localizaram essas lacunas de TICs, entre TICs e essa análise, e, a partir daí, avançaram com soluções práticas. Então, parabéns. É um trabalho muito relevante e promissor,
que une, então, a tecnologia, a inovação e a gestão rural. E, além disso, também, a título de provocação, como tu demonstras essa vontade de seguir desenvolvendo a pesquisa no mestrado, talvez seria interessante dialogar a pesquisa e de forma proveitosa com o referencial das Smart Rural Territories, que seriam os territórios rurais inteligentes, né? Uma abordagem relacionada então com a digitalização, com a sustentabilidade e também a inclusão social no campo. Seriam essas as minhas contribuições e parabéns pela tua exposição e pela pesquisa. A minha fala é, o tempo todo que você veio trazendo isso, eu fiquei pensando muito na agricultura familiar, né? De como isso pode atender a agricultura familiar. E eu tenho bastante contato com pessoas que trabalham justamente em escola de família agrícola, em Veracruz, em Santa Cruz, que eu acho que pode ser também um campo para fazer com que essa pesquisa também seja uma extensão, né? Existe dentro do teu horizonte algum tipo de articulação nesse sentido, porque você fala, obviamente, da gestão rural, né? Mas disso ser um instrumento também mais voltado para essa inclusão nesse caminho que a gente está vendo tão expoente, que é a agricultura familiar. Sim, sim, com certeza. Eu até, inclusive, estava finalizando o anteprojeto para submeter, né? E a ideia talvez seja com a SAF, né? Que é os produtores das feiras aqui de Santa Cruz. Então, seria um recorte de talvez começar com esses produtores, né? De seguir a pesquisa nessa linha. Porque até por causa da questão das culturas, né? Isso. Que é diversificado, então seria bem interessante. E eu penso muito nessa questão das escolas de família agrícola, porque elas são muito abertas a novos conhecimentos, né? Eles travam um diálogo bastante intenso com esses novos saberes, com essas novas perspectivas de conhecimento, né? E é uma porta de entrada muito interessante para inovação na agricultura familiar. Com certeza. Último trabalho, colegas. Startups, meios de capitalização e instrumentos contratuais de investimento. João Marcelo Rocha Prado e Elia Denise Ramos. Que está ali. Boa noite a todos. Eu sou o João Marcelo, sou estudante do 10º semestre de Direito aqui na Unisc, no campus de Santa Cruz do Sul. Este trabalho que apresento para vocês hoje foi orientado pela professora Elia Rames e o título é Startups, Meios de Capitalização e Instrumentos Contratuais de Investimento. Pois bem, este trabalho dedica-se ao estudo do empreendedorismo de inovação com foco principal nas startups, nos meios de capitalização disponíveis e nos instrumentos contratuais de investimento que permeiam essas negociações. Diante da ascensão do empreendedorismo de inovação e do crescimento exponencial das startups, tanto em um cenário global quanto nacional, torna-se essencial a compreensão aprofundada dos aspectos fundamentais que permeiam tais negociações. O objetivo geral desse estudo foi apresentar e analisar o fenômeno do empreendedorismo de inovação, os diversos meios de capitalização que podem ser utilizados pelas startups e os contratos de investimento que formalizam tais operações. O problema, então, que norteou a pesquisa foi como o empreendedorismo de inovação se relaciona com o universo das startups e de que forma os meios de captação de capital e os instrumentos contratuais de investimento contribuem para seu desenvolvimento e consolidação. E, para responder esse questionamento, foi adotado o método dedutivo, partindo de uma análise mais ampla, para a legislação, então, pertinente, revisão bibliográfica e dados do mercado. Este trabalho ele foi dividido em 3 capítulos. No primeiro, então, nós tratamos sobre o empreendedorismo de inovação, partindo de um cenário internacional ali após a Segunda Guerra Mundial e depois no GATT, e também que culminou na criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e falamos também da Agenda 2030 da ONU, que trouxe os ODS, e aqui nesse trabalho damos destaque ao ODS 9, que é o que visa fomentar a inovação. Depois passamos a uma análise das constituições brasileiras,
que, então, chegando na Constituição de 1988, que trouxe, na Emenda Constitucional 85 de 2015, a inovação como uma política pública, e também a Lei de Inovação trouxe como um vetor do desenvolvimento social. Após, passamos, então, ao conceito de empreendedorismo e inovação, com contribuições do autor Schumpeter, e também o papel da inovação no crescimento econômico social. Para após, no segundo capítulo, então, tratarmos das startups e sua evolução. Então, nós tratamos sobre a definição de startups, saímos do cenário internacional, lá a partir do Vale do Silício, lá na origem, e entramos, então, no ecossistema brasileiro, e tratamos também sobre a conceituação. Então, podemos dizer que startups são organizações criadas temporariamente para desenvolver e validar produtos ou serviços inovadores, enfrentando alta incerteza, enquanto buscam descobrir um modelo de negócio que seja escalável, recorrente e lucrativo. Exploramos, então, a Lei Complementar número 182 de 2021, que é mais conhecida como Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador, que é uma lei que trouxe maior segurança jurídica para esses negócios, definiu critérios de enquadramento de empresas, regulamentou também a figura do investidor anjo e introduziu também o sandbox regulatório. Tratamos, após, o ciclo de vida das startups, que começam ali no seu estágio embrionário, após no seu estágio inicial, passando para o estágio avançado, de expansão, e, enfim, o estágio avançado. Depois, vimos os meios de capitalização, trouxemos 4 Family, Friends and Fools, que são família, amigos e tolos, que são aquele investimento inicial feito pelos familiares, amigos, conhecidos, que acreditam naquela ideia e, logo no início, então, resolvem aportar capital. Trouxemos também incubadoras e aceleradoras. Ambas têm um aspecto bem interessante de trazer ali apoio estratégico e estrutura para que essas startups possam evoluir de maneira mais rápida, trazendo ali networking, oficinas, mentorias. Inclusive, a Unisc tem a incubadora aqui, o Tecnonisc. E as aceleradoras têm uma particularidade, que além de fazerem tudo isso que as incubadoras fazem, elas também aportam capital efetivamente. Tratamos a figura do investidor anjo, que normalmente é pessoa física, mas pode ser jurídica, que tem alto patrimônio e escolhe startups para investir seu capital visando o retorno futuro. Falamos depois dos fundos de Venture Capital, que são criados por investidores, que decidem, então, criar esse Venture Capital, esse fundo, para que, então, esse fundo invista em startups que eles desejam. Depois, então, entramos nos instrumentos contratuais de investimento no âmbito das startups. Falamos sobre a importância desses contratos. Trouxemos, então, o mútuo conversível, o contrato de participação, opção de subscrição de ações ou cotas, opção de compra de ações ou cotas, debêntures conversíveis, sociedade em conta de participação e nota comercial. Falamos também de cláusulas contratuais importantes nesse cenário das startups. Trouxemos algumas, como a não compete, a não concorrência, que, como o próprio nome já diz, é justamente para evitar que aquelas informações sensíveis daquela empresa, daquela sociedade, como o know-how ou segredos industriais ali, sejam utilizados por outros terceiros quando saem dessa sociedade, enfim. Falamos também sobre o vesting, que é uma cláusula bem interessante para startups que estão no início e querem conseguir profissionais ali, colaboradores que, por exemplo, uma startup que é um programador, ela não tem esse pessoal dentro da empresa, ela pode oferecer o vesting, que a partir de atingir certo tempo dentro da empresa e certas metas, ele recebe participação societária como uma forma de contribuição ali. Tratamos também sobre lockup, tag-along, drag-along e shotgun. Então, concluímos, assim, que a capitalização é uma etapa indispensável para a sobrevivência e expansão das startups no cenário global e nacional, e a compreensão jurídica e econômica dos instrumentos contratuais de investimento é essencial para esse sucesso. Então, esse estudo ele oferece um panorama útil ali para empreendedores, investidores e também operadores do direito, visando, então, trazer um ambiente de negócios mais seguro, transparente e favorável ao empreendedorismo inovador no Brasil. E é isso, meu. Muito obrigado. Professor Edson.
Bom, isso é monografia também? Sim. Essa monografia está em pesquisa. Embora eu fiquei... Já terminou? Sim. Sim, já terminou. Tá. Eu achei uma certa... A tua conclusão, né? Você pode voltar na conclusão? Trouxe todas essas questões aí, fundamental para o desenvolvimento, né? Desempenho, papel de destaque e tal. Você chega porque você faz uma análise de toda a estrutura da startup, né? Mas essa conclusão é a partir do quê? Desses dados que você está trazendo no decorrer da monografia, ou é um elemento a mais dentro do trabalho que você fez? Ou seja, uma percepção que você acrescenta na conclusão? É um pouco de ambos, assim, na verdade. Esses dados trazem essa contextualização, né? E depois, então, é uma conclusão que mostra que esse trabalho, então, atingiu aquele objetivo ali de apresentar essas questões para o leitor. O que eu achei interessante é justamente o fato de que está se alcançando dentro da startup, com relação ao âmbito jurídico, uma maior complexidade das normas, né? Ou seja, de possibilidades jurídicas de se resguardar caminhos para a viabilização da startup, né? Eu acho que essa é uma conclusão que também poderia ser apresentada, né? O que você acha disso? Não, acho que sim, tanto que é um tema complexo, recente, e acho que ainda merece mais pesquisas, e essa realmente é uma linha que pode ser seguida ali. Só para fechar, fora isso, no campo mais daquilo que está legislado, né? Você encontrou algum tipo de construção jurídica mais no campo dos costumes jurídicos, daquilo que é dos contratos, ou você trabalhou só a questão da legislação? Eu trabalhei mais em cima da questão da legislação, tanto que esses contratos ali são os que estão elencados no marco legal das startups. Michele? Parabéns pela exposição e também seguindo a linha que o professor Edson levantou, talvez para uma futura pesquisa, desenvolvimento, pensar, não sei se tu chegasses a analisar isso, desafios atuais, né, identificados e possíveis mecanismos jurídicos e contratuais que poderiam, então, serem aprimorados para garantir uma maior segurança e também a atratividade dos investidores. Sim, realmente está para seguir nessa linha, tanto que existem alguns projetos de lei, agora não me recordo o número deles, mas que estão trazendo contratos dos Estados Unidos, principalmente, que são contratos mais flexíveis ali, que estão tentando implementar aqui no Brasil, formas de contratos. Assim. Obrigada. Você chegou a conhecer a incubadora aqui? Você chegou a atuar na incubadora aqui da Unisc? Sim, eu atuei num projeto com a professora Elia e hoje sou incubado ali. Parabéns. Obrigado. Muito bem, muito obrigado a todos os colegas que apresentaram. Pessoal, nós não terminamos aqui a nossa sessão, tá bem? Os colegas que apresentaram hoje são colegas finalistas, ou seja, nós tivemos trabalhos que acabaram sendo excluídos e, portanto, merecem, todos eles, menção honrosa. Os professores também vão depois decidir qual que é o vencedor geral da mostra, mas todos os colegas então vão ser chamados a receber aqui o certificado de menção honrosa, tá bem? Então peço para que os professores orientadores já tenham as máquinas fotográficas, os celulares à mão, tá? Para tirar a foto no momento em que nós estivermos entregando. Sendo que nós vamos entregar uma versão física agora, mas todos os membros componentes vão receber depois a versão digital via e-mail, tá bem? Não está bem na ordem aqui, mas no caso aqui ficou na ordem pelo menos o trabalho. Exatamente, você pode entregar o primeiro trabalho, então, né? Já que também é a signatária do... Exatamente, né? Já que é a signatária. Então, pode vir, professora Xana. E nós vamos, então, chamar a Jaqueline Martins e a Maria Luísa. E aí, então, teremos uma... Aí. Cadê a Karina? Para tirar uma foto.
Tudo bem. Opa, eu vou sair do... Mas vai, hein? Muito bem, a nossa colega da medicina, Ana Júlia, não está mais aqui, né? Jéssica Lousada, então, professor Edson Botelho, você que é um grande fã da nossa colega Jéssica. Muito bem. A Daniele de Oliveira. Então, Betiele, vamos ter uma apresentação feminina aqui, né? Então, vamos privilegiar. Muito bem, já fica a postos, né, Karina? Então vamos aqui, o Adilson, vamos fazer um fingimento aqui, entregando para ele. Exatamente. Muito bem, então todo mundo feliz, com fotos para o Instagram, calma lá, vamos lá. Edson, a Milena, cadê? Ali a Milena, vamos lá. Maria Angélica e Fernando. De repente você também vem, Fernando, para estar na foto aqui. Vamos. Então, e aí quem é que pode tirar o retrato ali? Vai sair então, né? Isso. Muito bem, pessoal. E a última foto, então, e daí estarão todos liberados para voltar para a sala de aula, que é justamente, então, o colega João Marcelo Betiele, daí, por favor. Muito bem, pessoal, muito obrigado a todos. Encerrado, boa noite, boa aula para todos. Tchau, tchau. Sometimes you ask me where life will take us. I don't know, but I'm sure that experience for sure will transform